Você já ouviu falar em teologia da libertação e ficou em dúvida? É cristã ou ideologia política? Hoje eu vou explicar com origem, ideias centrais, controvérsias e o que a igreja disse sobre isso, para você entender com clareza e caridade. Vamos discorrer sobre de onde surgiu, quais são os seus pilares teológicos e as críticas e intervenções da igreja e o que podemos aproveitar pastoralmente sem confusões. Contexto histórico e nascimento. Depois do Concílio Vaticano II, em 1962 a 1965, a Igreja ganhou um novo fôlego para olhar o mundo. Na América Latina, nos anos de 1960 a 1970, marcada por desigualdades profundas e por mudanças políticas, houve uma reflexão teológica que colocou o pobre no centro da leitura do Evangelho. O encontro episcopal de Medellín, em 1968, foi o marco. Ali a igreja latino-americana adotou a chamada opção preferencial pelos pobres, entendendo que o anúncio do evangelho exige atenção real às estruturas que oprimem os mais vulneráveis. A expressão teologia da libertação e a sua formulação como um pensamento organizado ganharam destaque principalmente através das obras de alguns teólogos, em especial o padre peruano Gustavo Gutiérrez. Em 1971, ele publicou o livro Teologia de la Libertación, considerado o marco inicial dessa corrente teológica. Nesse livro, Gutiérrez apresentou tanto o nome Teologia da Libertação, quanto um quadro teórico, ou seja, conceitos, fundamentos e métodos, que se tornaram a base do que hoje conhecemos por essa expressão. A teologia não nasceu de discussões acadêmicas isoladas ou de um laboratório intelectual. Pelo contrário, foi criada como resposta pastoral, uma tentativa prática da Igreja de enfrentar injustiças concretas vividas por comunidades pobres e oprimidas na América Latina. Em outras palavras, foi uma teologia nascida no chão da pastoral e da vida real das pessoas, e não apenas nas salas de aula ou nas bibliotecas. O núcleo teológico, quais ideias essenciais? Podemos resumir em 3 pontos centrais. Primeiro, hermenêutica da praxis. A fé não é apenas contemplação. Parte-se da realidade concreta, ver, age-se sobre ela, agir, e depois interpreta-se à luz do evangelho, que é o julgar. A reflexão e a ação dos inseparáveis. 2. Opção preferencial pelos pobres. Cristo identifica-se com os pobres, portanto, a comunidade cristã tem um dever prioritário de atenção e justiça social. 3. Enfoque nas estruturas. Não basta a caridade pessoal. Também se denuncia a ostracização estrutural, economia, política, relações sociais, que gera pobreza. Muitos teólogos daquele movimento empregaram ferramentas da análise social, inclusive algumas categorias da sociologia e, em certos casos, da teoria marxista, como instrumentos de leitura da realidade, não como adoção à crítica de um credo político. Ou seja, em síntese, usou-se conceitos marxistas como ferramenta analítica, mas não conversão a um partido político. E 3. Práticas e quem foram os protagonistas. Na prática surgiram as comunidades eclesiais de base, trabalhos de alfabetização, defesa dos direitos humanos e organização popular com inspiração cristã. Nomes importantes como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, John Sabrino, entre outros, teólogos e padres que procuraram unir fé e compromisso social. 4. Críticas, limites e a resposta da Igreja. A teologia da libertação suscitou objeções, especialmente por 2 motivos. Risco de politização. A fé podia ser instrumentalizada para lutar por projetos puramente políticos. Uso acrítico de categorias marxistas. Quando a análise sociológica vira ideologia, há perigo de reduzir a salvação cristã a mera transformação política. A Santa Sé, que é o governo central da Igreja Católica com sede no Vaticano, por meio da Congregação para a Doutrina da Fé, que é o órgão responsável por zelar pela correta interpretação da fé católica, e sob a liderança do cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde se tornaria o Papa Bento XVI, publicou 2 documentos oficiais importantes sobre a teologia da libertação. Instrução de 6 de agosto de 1984. Alertava que a teologia da libertação, quando incorporava de forma acrítica ideais do marxismo, por exemplo, a luta de classes como motor principal da história, poderia distorcer a fé cristã, transformando-a em uma ideologia política em vez de uma mensagem espiritual. Instrução sobre Liberdade e Libertação de 1986. Desenvolveu melhor o assunto.
aprofundando os critérios e limites doutrinários e pastorais para essa corrente, mostrando quais elementos eram compatíveis com a fé católica e quais não eram. Em resumo, o Vaticano reconheceu que havia aspectos válidos na preocupação com a justiça social, mas advertiu que a fé não pode ser politizada, nem misturada sem filtro com ideologias como o marxismo. O Vaticano via perigo num empréstimo de ideais marxistas pela teologia da libertação por alguns motivos principais. Visão materialista da história. O marxismo interpreta a história unicamente pela luta de classes e por fatores econômicos e sociais, ignorando ou negando a dimensão espiritual do ser humano. Para a Igreja, essa visão reduz o ser humano a apenas um agente econômico ou político, sem considerar sua alma e sua vocação eterna. Ateísmo como base filosófica. O marxismo clássico é ateu e vê a religião como ópio do povo, algo que aliena e impede a libertação verdadeira. Incorporar ideias vindas dessa matriz sem crítica poderia enfraquecer ou distorcer a fé cristã. Politização da fé. Algumas versões da teologia da libertação interpretavam o evangelho quase exclusivamente como um chamado para uma revolução social ou política. Isso corria o risco de transformar a missão da Igreja em um movimento político-partidário, perdendo de vista a salvação espiritual e a conversão pessoal. Justificação da violência. Inspirando-se em certos conceitos marxistas de libertação pela luta de classes, alguns teólogos ou militantes justificavam a violência armada como meio de instaurar a justiça social. A Igreja, pelo contrário, ensina que a dignidade humana e a vida são invioláveis e que mudanças sociais devem ser buscadas por meios pacíficos. Substituição da mensagem central do Evangelho. O risco era colocar a libertação política e econômica acima da libertação do pecado e da reconciliação com Deus. Para a Igreja, a libertação integral começa na transformação do coração e não apenas nas estruturas sociais. Essas advertências não significam rejeitar toda a teologia da libertação. O Vaticano reconhecia o valor de sua atenção aos pobres e à injustiça, mas estabeleciam limites claros para que ela permanecesse fiel à fé católica. Mas interpretações comuns. O que não é teologia da libertação? Não é simplesmente comunismo disfarçado. Não é um convite a abandonar a dimensão espiritual do Evangelho. Não é uma permissão da Igreja para que padres sejam líderes partidários. Essas confusões vieram tanto de opositores que a caricaturaram quanto de defensores que, às vezes, trouxeram análise social sem suficiente diálogo teológico. Contribuições duradouras e atualidade. O que permanece de positivo? A ênfase renovada na justiça social, a visão de sacramentos como força libertadora e a sensibilidade ao sofrimento humano, elementos que, com recusa e correções, entraram no corpo da doutrina social católica e na prática pastoral. O Papa Francisco, por exemplo, reiterava a prioridade dos pobres na vida da Igreja e reconheceu a importância de teólogos que impulsionaram esse olhar, recuperando a dimensão profética da fé frente às injustiças. Mas a teologia da libertação não oculta a tradição? A teologia da libertação não pretende ocultar nem rejeitar a tradição católica. Pelo contrário, ela se baseia na tradição bíblica e na doutrina da Igreja, buscando interpretar o Evangelho a partir da realidade concreta dos pobres e oprimidos. Ela destaca passagens e ensinamentos centrais da tradição cristã, como a atenção preferencial aos pobres, exemplo de Jesus, que sempre esteve ao lado dos marginalizados. Porém, com uma ressalva, Jesus estava ao lado dos marginalizados, buscando redimi-los, buscando que eles tivessem uma nova vida a partir de Cristo. E não simplesmente como um amigo que aceita as características e as falhas daquele pecador. Então ele é o Cristo Redentor, né? Ele veio redimir os homens para que em Cristo tivessem uma nova vida. Então, existe muita confusão nesse aspecto da questão de Jesus Cristo ficar ao lado dos marginalizados. Tem que tomar muito cuidado com a interpretação dessa frase. A denúncia das injustiças sociais como parte do compromisso cristão. A dignidade de toda pessoa humana criada à imagem de Deus, o que muda é o enfoque pastoral e teológico. Enquanto a tradição muitas vezes abordava a fé de forma mais abstrata, acadêmica ou institucional, a teologia da libertação insiste que o evangelho deve ser vivido e anunciado nas realidades históricas de sofrimento e exclusão social. No entanto, justamente por esse enfoque crítico e contextual, ela gerou tensões com setores da Igreja que temiam que a reflexão ficasse marcada por influências ideológicas externas, como o marxismo, desviando-se do núcleo espiritual da tradição. Mas a base da teologia da libertação está firmemente dentro da tradição cristã.
É uma leitura do Evangelho que procura ser fiel a ele enquanto responde aos desafios do mundo contemporâneo. A título de complementação, o Código de Direito Canônico não menciona diretamente a expressão teologia da libertação, pois o Código trata de normas jurídicas para a organização e funcionamento da Igreja, e não entra em detalhes sobre correntes teológicas específicas. No entanto, ele orienta a atividade teológica em diversos cânones que estabelecem a fidelidade à doutrina da Igreja, conforme cânon 750 e 752, garantindo que os teólogos, ao investigarem a fé, mantenham-se dentro dos limites da tradição e do magistério. A liberdade e responsabilidade dos teólogos para buscar a verdade, desde que respeitem o depósito da fé e colaborem com a autoridade eclesiástica. A importância de que a doutrina seja proclamada e interpretada sob a orientação do magistério para evitar erros. A Congregação para a Doutrina da Fé, órgão responsável pela doutrina católica, é quem emitiu documentos específicos sobre a teologia da libertação. Estabeleceram critérios para sua ortodoxia e limites para evitar desvios ideológicos. Além disso, o Catecismo da Igreja Católica também não cita explicitamente a teologia da libertação, porém ele trata de temas muito relacionados aos seus princípios, especialmente no que se refere à justiça social, à opção preferencial pelos pobres, à dignidade humana e ao compromisso cristão com a promoção da justiça e da paz. Alguns pontos do catecismo que dialogam com as ideias centrais da teologia da libertação. Solidariedade e justiça social, parágrafos 1928 a 1948. O catecismo ensina que a solidariedade é uma virtude social e que é dever dos cristãos combater a pobreza e a exclusão social. Preferência pelos pobres. Catecismo 2448 destaca que a Igreja tem especial cuidado com os pobres, conforme o mandamento do amor cristão. Dignidade da pessoa humana e direitos sociais. Catecismo 1934 e 1942 reafirma que toda pessoa tem direitos fundamentais que devem ser respeitados para garantir uma sociedade justa. Ação social como expressão da fé. Também no Catecismo 2446 mostra que a caridade e a justiça devem ser praticados de forma concreta na vida cotidiana. Esses ensinamentos formam a base ética e espiritual que a teologia da libertação procura aplicar na realidade concreta das injustiças sociais. Conclusão: a teologia da libertação foi uma resposta cristã a uma injustiça histórica. Trouxe perguntas essenciais, bem como riscos que a Igreja teve de corrigir. Para nós hoje, rezar sempre, educar-se, que é entender as causas estruturais, e agir com caridade e justiça, sem confundir o Evangelho com ideologias partidárias. A fé nos impele a combater a pobreza, mas pelo caminho da conversão pessoal e da caridade organizada, pela generosidade, sempre em comunhão com a Igreja. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente. Você gostaria de ver um vídeo aprofundado sobre Gutierrez, Boff ou sobre os documentos do Vaticano de 1984 e 1986? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo.